Pessoal, quero dar uma dica bem prática para vocês aproveitarem da melhor forma poda de árvores, né, que vocês vão acabar fazendo aí no terreno de vocês. Então, sempre que a gente vai abrir uma área nova para um plantio agroflorestal, acaba que a gente encontra ali algumas árvores mais velhas em que a gente tem que fazer uma poda drástica, uma poda radical para poder implantar um sistema jovem. Então nessa área aqui, por exemplo, nós fizemos um sistema aqui de horticultura, tinha algumas árvores que eu tive que podar para abrir luz. Obviamente esse material da poda foi aproveitado como matéria orgânica, mas eu tenho feito uma coisa, tenho aproveitado esses troncos, né? Ao invés de eu fazer o corte embaixo, eu estou fazendo o corte em cima e aproveitando para fazer o plantio de pitaia. Aqui, por exemplo, eu até coloquei um dormente, um pedaço de dormente aqui atravessando, para fazer o tutor dessa pitaia aqui, mas dependendo da espécie, dependendo de como você fizer a poda, se ela tiver galho, você pode inclusive já deixar os galhos dela, as bifurcações, para servirem como apoio para a pitaia subir. Tá? Isso aqui tem funcionado muito bem. Aqui eu plantei 2 mudas de pitaia. É uma planta que tem um fruto muito saboroso e está sendo muito valorizado no mercado, né? Essa aqui é a pitaia roxa. Eu tenho testado fazer um plantio de 2 maneiras diferentes. Um é plantar a muda em pé mesmo, apenas encostando no solo, como é a recomendação, e a gente amarra aqui para ela ter um apoio, depois ela vai subir. E outra forma, uma observação que eu fiz em outras áreas, eu percebi que teve um lugar que eu deixei uma muda em contato com o solo, deixei uma muda deitada no chão e ela enraizou no chão e subiu com um vigor impressionante. Então eu percebi que a pitaia, às vezes até no ambiente natural dela, ela tem esse hábito de crescer pelo chão para depois encontrar um lugar para subir. Então eu comecei a testar isso também. Aqui, por exemplo, do lado de cá, o que eu fiz? Aqui eu coloquei uma muda deitada. Ao invés de colocar ela apoiada, né, com o pé no chão, eu deitei ela no solo, em contato com o solo aqui, cobrir de matéria orgânica para ela não desidratar e vou testar como é que ela vai desenvolver aqui. Eu fiz um outro plantio ali e funcionou muito bem. Então é interessante que a gente tem que ter essas observações, né? Nós temos sempre que estar atentos para esses detalhes, porque isso pode fazer a diferença, por exemplo, no sucesso, no pegamento da muda e no desenvolvimento aqui dessa planta. Vou mostrar para vocês aqui, ali numa outra área que eu já fiz isso há mais tempo, vocês verem como que a pitaia está desenvolvendo bem. Aqui, essa aqui mesmo foi uma árvore de goiaba, uma goiabeira muito velha. Fizemos poda nela drástica, na época que a gente foi implementar uma área nova aqui. Ela não aguentou, ela acabou morrendo e a gente plantou a pitaia no pé dela. Tem uma outra trepadeira que cresceu para o outro lado, né, mais ornamental. Mas olha para vocês verem o desenvolvimento dessa pitaia aqui. Olha para vocês verem o enraizamento, ó, como é que ela enraizou no tronco, como é que ela gosta desse tipo de tutor, né? Subiu no tronco, formou bem a copa lá em cima. Essa aqui nós vamos podar ela daqui uns dias, tem que fazer a poda desses laterais aqui, desses ramos laterais, né, para formar a copa dela só lá em cima. Isso aqui tudo é muda, ó. Tudo é muda que dá para tirar para plantar. Mudas boas, né, compridas, mudas laterais. E aí, gente, um detalhe, a árvore que você vai plantar, ou tem que ser, se for uma árvore que estiver morrendo, tem que ser uma árvore que tem uma madeira boa, dura, para durar bastante tempo, porque a pitaia é uma planta que tem uma vida produtiva muito grande, tem um ciclo muito grande. Então você tem que ter uma árvore que tem uma madeira dura. Essa aqui, por exemplo, é uma goiabeira, isso aqui dura muitos anos aqui. Se for uma árvore que vai decompor rápido, quando a pitaia estiver no auge de produção, a árvore pode cair, tá? Tombar. Ou tem que ser uma árvore viva, tá? Então você pode utilizar alguma árvore, por exemplo, manter ela podada, rebrotando, tá sempre podando para entrar luz, porque se não tiver luz a pitaia não produz, mas manter essa árvore viva, para ela ter uma vida útil de acompanhar o ciclo produtivo da pitaia, como eu fiz na pitangueira aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui eu plantei isso aqui é uma pitangueira, tá sendo podada, e aí a pitaia tá subindo, desenvolvendo nela. Olha para vocês verem o enraizamento, como é que ela aceitou o tutor, ó. Quando ela não aceita o tutor, ela tende a ficar tentando sair, crescer para o chão, tá? Aqui ela enraizou bem, está aceitando bem o tutor, ó. Então fica aí uma dica, tá, pessoal, para vocês poderem implementar no sistema de vocês, aproveitar árvores podadas para a produção de pitaia, lembrando que é uma planta de extrato alto, então ela precisa de uma boa entrada de sol, né, de luz, para estimular a floração dela, para ela frutificar. Então não adianta também plantar e manter um sistema muito sombreado. Então o que eu faço aqui é escolher normalmente árvores para fazer isso, que tem um porte um pouco maior, né, mas que a gente consiga manejar a pitaia, e que esteja num lugar que tenha boa entrada de luz. Então ou você tem que manter podado,
ou plantar nas bordas, como eu tenho feito, né? No caso dessa pitanga, da goiaba que eu mostrei, naquele caso ali da horta, né? Que é uma área que vai ficar ensolarada, que é propícia para a frutificação da pitaia.